paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor. E o tema de hoje é que sejamos gratos a Deus, né? Devemos ser gratos a Deus. E eu queria deixar em Lucas, capítulo 17, se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fica à vontade, se não só acompanhar. Mas é bom vocês lerem junto, né? Porque é bom para entenderem também. Então, Lucas capítulo 17, eu vou ler do versículo 11 ao 19, que é só uma parábola, né? A cura dos 10 leprosos. Fala assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus, né? Passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, essa passagem aqui da palavra do Senhor, ela é de grande ensinamento para nós, né? E para a gente entender mais ainda, né? O que é ser grato, né? Diante do Senhor. Então, Jesus não quer que desprezamos, né, as pessoas, mas que entendemos que aquele que desprezamos pode nos dar uma lição de vida muito mais bonita do que nós levamos, né? E os 10 leprosos viram-se curados da sua doença, mas só um foi salvo, aquele movido pela sua fé, e deu glória a Deus e agradeceu a Jesus, né? E versículo 16 fala do samaritano, né? Que fala: E caiu aos seus pés, né? Com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este é samaritano. Por que samaritano, né? Os samaritanos, eles acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, né? A não ser os 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moisés. Como não aceitavam os demais livros, né? Da revelação divina, por acharem que era invenção dos judeus, o culto dos samaritanos eram defeituosos. E por isso, né, que tinha, não rincha, né, mas esse preconceito dos judeus contra os samaritanos. Por isso que falar ele era um samaritano, né? Então a fé desse samaritano o salvou. Então, irmãos, Jesus estava, né, a caminho de Jerusalém, pela fronteira de Samaria e Galileia. E é importante lembrar que Jesus estava a caminho da cruz, né? E ele sabia que estava diante dele, né, ele já sabia o que estava por vir para ele, né, em Jerusalém. E o momento mais difícil, né, do seu ministério, no entanto, Jesus foi capaz, né, de olhar, porque Jesus tem um amor, né, inexplicável, né, um amor maravilhoso. Então ele olhou, né, ele não olhou para o seu próprio sofrimento, mas ele foi lá e deu atenção, né, o clamor dos 10 leprosos. Que amor maravilhoso esse do nosso Deus, né? E Jesus, né, viu os leprosos clamando, né? Jesus, mestre, tem piedade de nós, que é Lucas, que é o 17, versículo 13. Então, movido de compaixão, né, que o amor do Senhor Jesus é inexplicável, como eu disse, Jesus respondeu: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Então, em vez de curá-los imediatamente, Jesus pediu que fossem até o sacerdote, pois eram sacerdotes na época lá que determinavam se você estava limpo, curado. Eles que falavam: você está limpo, vocês estão declarados limpos, ou não, impuro ainda. E o interessante é que Jesus não os curou primeiro, eles deu uma ordem que o testaria sua fé nele. E mesmo assim, os 10, eles tiveram fé, foram purificados, como fala, né, em Lucas, capítulo 17, versículo 14, parte B. Então, no entanto, o que sabemos é que todos os leprosos exerceram a sua fé. Então, eles tiveram fé e acreditaram, né, na palavra do Senhor. E um dos 10 percebeu que estava completamente curado, cheio de gratidão, correu à volta de Jesus,
louvou a Deus em alta voz e se jogou nos pés do Senhor. Como fala, né? No 15 e no 16. Curiosamente, ele era um samaritano, que eu falei, né? Então, os judeus, eles tinham essa... não gostava dos samaritanos, por causa, né, do culto deles lá. Então, nesse ponto da história, Jesus fez uma pergunta profunda, né? Não foram todos os 10 leprosos curados, né? Purificados? Onde estão os outros 9, né? Só um voltou para ser grato ao Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que viver a vontade de Deus, né? A gente tem que ser gratos, né? Porque essa é a vontade do Senhor, né, irmãos? E continuando, né, assim. E a nossa cultura hoje em dia, que as pessoas só querem hoje, o que a gente vê, né, status, buscar o próprio interesse, buscar suas próprias coisas. E esquecemos que Deus, ele valoriza, né, o menor, ele honra os pobres, os desprezados, os excluídos. E os 10 leprosos, eles eram excluídos da sociedade, porque eles tinham, né, essa enfermidade lá. E além de ter a lepra, eles vinham de Samaria. Então, eles eram totalmente excluídos, porque as pessoas não queriam nem ver eles e eles eram pessoas intocáveis. No entanto, Jesus, né, com seu amor maravilhoso, ouviu o clamor deles e os curou. E o que sabemos é que eles agiram de acordo com a fé que eles tinham. E começaram, né, a jornada deles lá para mostrar para o sacerdote. Então, irmãos, Deus, ele nunca deixará né, a gente só escapar da fé, né? Como está escrito em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus, né, dele, precisa crer que ele existe. E ele recompensa quem os buscam de todo o coração, não por interesse. Deus, ele conhece. Então, Deus, ele, né, recompensou esses 10 leprosos, curando-os. E, além de tudo isso, que Deus, além dele valorizar, dele amar a nossa fé, né, nele, Deus, ele preza a gratidão, né, porque apenas um dos 10 leprosos voltou para trás, sabe, falou, nossa, né, Deus me curou, Jesus me curou, e agradeceu ao Senhor. Igual fala aqui também, ó, em Tessalônica, né, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, fala, né, que o apóstolo Paulo diz, né, quando escreveu às igrejas de Tessalônica, instruindo-os a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Então, irmãos, é a vontade do Senhor sermos gratos. Não importa o que estamos passando, porque nós passamos por momentos difíceis, por momentos que são momentâneos felizes, mas nós temos que entender que temos que ser gratos a todo momento com o Senhor, porque a misericórdia de Deus por nós, ela é grandiosa. E a gratidão é questão central, né, irmãos, de nós que somos crentes, né? E a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que aprendemos a ser gratos em todas as circunstâncias. E para finalizar, em Salmos, para passar para minha irmã, em Salmos 136, eu não vou ler ele inteiro, mas só para vocês acompanharem, né? Eu vou ler só alguns versículos, mas ele inteirinho fala da benignidade de Deus, né? Que ela é para sempre. E o que significa a benignidade? É o amparo, é a ajuda. Então nós temos a ajuda do Senhor, o amparo de Deus para sempre, né? E eu vou ler até o 7. Mas se vocês quiserem pode ler, fazer essa leitura depois até o 26. Que aqui é louvando ao Senhor, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. E aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. E aquele que fez os grandes luminárias, porque a sua benignidade é para sempre. E, irmãos, aí continua, né, falando de tudo que o Senhor faz, né, de todo o poder do Senhor, que a benignidade, né, o amparo, o amor dele é para sempre com cada um de nós. Então, por isso que a gente tem que ser pessoas gratas ao Senhor.
Porque tem momentos em que a gente só vê a circunstância, só vê a dificuldade, só vê a tristeza. A gente não consegue agradecer, né? Porque a gente só vê o mal contra as nossas vidas, só vê o mal que a gente está passando. Mas, irmãos, todas as circunstâncias que passarmos, nós temos que ser gratos a Deus. Porque tudo é permissão do Senhor para trabalhar em nossa vida, para mudar a nossa trajetória, mudar o nosso caráter, moldar a nossa estrutura. Então, tudo tem um propósito na nossa vida, tudo tem um porquê. Muitas das vezes a gente não entende o porquê das coisas, mas por que é a vontade do Senhor ser gratos? Porque, irmãos, tudo é propósito do Senhor. Então a gente tem que ter fé e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como os 10 leprosos, eles estavam lá pedindo por misericórdia, Deus lá foi lá e curou eles. E o último, o único que voltou, na verdade, além dele ser curado, ele foi salvo. Porque fala, né, no último versículo, a sua fé te salvou. Então ele foi o único dos 9 que foi salvo. Os outros foram curados, mas ele, além de ser curado, foi salvo. Então por isso que a gente tem que ser gratos ao Senhor. Porque tudo o propósito está nas mãos do Senhor. Nada foge do controle de Deus. Por isso que Salmo 136, como outros versículos, fala que a benignidade do Senhor é para sempre. Tudo que Deus ele faz aqui, ó, a sua benignidade, o seu entendimento é para sempre. O seu amor, o seu amparo, a sua ajuda é para sempre. Por isso nós temos que ser o que? Gratos ao Senhor. Em qualquer circunstância, em qualquer problema. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. É que eu falei, nós somos... às vezes a nossa fé, às vezes abala. Que às vezes a gente fala, nossa, quanta situação difícil que eu passo, né? Por quê? Que eu, né? Por que eu tô tão fazendo as coisas certas? Por que acontecem essas coisas, né? Então a gente tem que ser firme. Firme em Deus, porque tudo tem um propósito. E a gente tem que ter fé. Porque, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, daqui 1 hora, daqui 1 minuto. A gente não sabe. Mas Deus, Ele sabe toda a nossa história, do começo ao fim. Então é a gente ter fé. Que a fé, irmãos, é o que a gente não vê, mas a gente crê. Então a gente tem que ter fé, saber que Deus está no controle e que tudo que nós passamos nessa vida cruel, nesse mundo cruel, com as pessoas cruel, até a gente às vezes tem atitude cruel, né? A gente tem que entender que isso é passageiro e que a gente vai, se a gente está firme em Cristo, né? Claro, viver uma vida plena na eternidade com Cristo. E nessa terra é passageiro, irmãos. São momentos de felicidade, momentos de alegria. Não é a vida inteira você ficar feliz, sorrindo. Nessa terra é luta, é uma luta constante, né? Uma vida com Deus, ela é uma renúncia todos os dias. Então, nós temos que ver, entender, ter fé. Deixa Deus trabalhar, irmãos. E confiar no Senhor, é fé. E agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias. Porque tudo tem um propósito para o seu bem, né? Que é aqueles que buscam o Senhor. Amém? Eu vou passar para minha irmã agora. Amém. Então, para a gente continuar a palavra, vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler do 1 ao 24. 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 24. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e à época, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escapará. 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém,
que somos o dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos de couraça da fé, do amor e tomado como capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viveis em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem com mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Abstém-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, aqui, irmãos, Paulo está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que mais, né, nós podemos falar sobre gratidão, o quanto Cristo fez por nós na cruz, né? O quanto Ele nos amou, né? E se entregou por esse mundo, né? E nos ensinou, né? No pouco de tempo que Ele teve de ministério, que se vocês tiverem interesse, leiam, né? Mateus, Lucas, é sempre a mesma história, né? Falando de Cristo, né? Que Cristo, ele começou o ministério dele, ele passou 3 anos na terra depois que ele começou o ministério dele ali, que ele foi batizado por João Batista, e aí ali começou o ministério de Jesus. Ele passou 3 anos na terra, e esses 3 anos na terra, ele nos ensinou uma lição de vida, né, de que nós também podemos vencer, porque o próprio Cristo disse: eu venci o mundo, vocês também vencerão, né? Então aqui Paulo ele fala que nós temos que estar atentos à vinda de Cristo, que não é lícito também saber o dia e a hora, isso não é lícito, mas nós temos que ter uma postura cristã do que? De gratidão a Deus por tudo que Deus fez por nós. A nossa vida, irmãos, querendo ou não, é um testemunho vivo para outras pessoas. Querendo ou não querendo, você influencia alguém, né? Como eu disse no outro vídeo, nós influenciamos. Seja quem for, tem alguém te observando, irmãos, te vendo, entendeu? Então nós temos que mostrar gratidão, temos que ser sóbrios, temos que ser vigilantes, porque a vinda de Cristo, ela não pode ser uma surpresa para nós cristãos. Nós que somos cristãos estamos ansiosamente esperando pela vinda de Cristo. Então, para nós, irmãos, não pode ser uma surpresa. Não tem como ser uma surpresa, irmãos. Nós temos que ser vigilantes no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar. Nós temos que dar graças, como Paulo disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Seja qual for a vontade para a sua vida, irmãos. Seja qual for a vontade de Deus para a sua vida, seja qual seja a sua cruz, Jesus, ele diz: pegue a sua cruz e siga-me. Pega o que você tem que
passar e siga-me. Muitos não. Muitos negam a sua cruz, muitos não seguem a Cristo, né? E nós estamos aqui para mostrar que nada é fácil nessa vida, né? Sempre vai ter coisas que nos entristecem, que nos fazem paralisar, mas nós não podemos parar. Porque a nossa vida é um testemunho de vida. Nós pegamos a nossa cruz, seja o que for, uma doença, uma perda, seja o que for. Mas nós não deixamos Cristo. Não deixamos de adorar Cristo, não deixamos de amar a Cristo por isso, irmãos. Porque nós pegamos a nossa cruz, que é aquilo que a gente tem que passar de qualquer forma. Tem como passar a cruz para outra pessoa. Ou encurtar o caminho. Entendeu? Você tem que passar por isso. Isso é algo que é seu. Essa é a vontade de Deus. Então, tudo que nós passamos, nós temos que dar graças. Igual o Jó, que perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu tudo que ele tinha. Até a saúde ele perdeu. Ele só não perdeu a vida porque Deus não permitiu. Mas o resto, ele perdeu tudo. E nem por isso ele deixou de dar graça. Porque ele mesmo fala, a mulher dele chega para ele e fala assim, Jó, olha a situação que você tá. Amaldiçoa esse seu Deus aí que você tanto ama e morre. Porque para eles, olha a situação, perdeu tudo que tinha. Tá ali, deitado lá, usando com um caco de vidro. Não mais nada. Aí a pessoa olha e fala assim, gente, o que mais que essa pessoa tem? Mas ele fala assim, não, Deus me deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. E tudo, ele deu graça, né? É claro que às vezes a gente não entende o que está acontecendo com a gente, ou porque a gente tem que passar por isso, porque isso não cabe a nós saber. Mas nós temos que ter a fé, a convicção de que Cristo está ao nosso lado, né? Porque com Ele o jugo é suave e o fardo é leve. Porque Deus, Ele nos faz ter força onde não temos, entendeu? A Deus, ele nos faz seguir em frente, apesar de todas as coisas, entendeu? É Deus, não é nós, seres humanos. Aí ele fala aqui também, Paulo fala, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé, do amor, tomados com o capacete da esperança. Esperança do quê? Da salvação, irmãos. Esperança de um dia estarmos com Cristo. Essa é a nossa esperança desse mundo. Nós não esperamos nada desse mundo. Nós não somos daqueles que esperam algo desse mundo, porque não tem nada para nós aqui. Nada. Nós só estamos aqui para sermos exemplos de Cristo na terra. Na hora que não tiver mais nenhum cristão nessa terra, vai ser triste. Porque enquanto tiver cristãos aqui, que tem um amor de Deus, que tem a fé, eles vão passando. Mas depois, que não tiver mais ninguém, as pessoas vão sofrer, porque não vai ter mais nada. Tem muitas pessoas que desprezam a palavra de Deus, mas vai chegar um dia que elas vão correr atrás disso e não vão ter mais. Vai chegar um dia que vai ter fome e sede, não é de comida, é da palavra. Porque não vai ter mais quem pregue, não vai ter mais palavra. Como a gente já tá vendo, que eles estão modificando a Bíblia, estão acabando com tudo, né? Chegar uma hora que não tem mais nada, né? E as pessoas vão ter sede e fome de Deus, mas não vão ter, né? E para terminar, eu gostaria de deixar para vocês a oração de Abacuque. Só que eu vou ler Abacuque 3, eu vou ler do 16 ao 19 só, tá? Abacuque 3, do 16 ao 19. Ouviu, o meu íntimo se comoveu. A sua voz. Tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos. Os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza.
e faz os meus pés como uma corça, e me faz andar altaneiramente. Aí ele fala ao mestre do canto por instrumento de corda. E ali ele encerra. E é isso que eu quero deixar para vocês, né? Que ainda que a figueira seque, né? Que não haja frutos, que não aconteça nada na nossa vida, como a gente queira, ou planejou, que tudo dê errado. Mesmo assim, nós não podemos deixar de adorar o Senhor, não deixar de sermos gratos por tudo que o Senhor nos deu, por mais um dia de vida, pela saúde, ou por tudo que nós temos. Eu sei que nós, seres humanos, somos ingratos por natureza, isso faz parte da gente, mas nós temos que nos lembrar do que nos dá alegria. Como diz Paulo, eu tento lembrar o que me dá alegria, força e ânimo para continuar. Então, nós temos que lembrar de Cristo, de tudo que Ele fez por nós naquela cruz, como Ele nos amou, nos escolheu. Se você tem também a oportunidade de ouvir essa palavra, dê graças, porque muitos não têm essa oportunidade de ver isso. Irmãos, não tem. Então, nós temos que ser gratos a Deus, né? É isso que Deus nos quer falar nesse momento. Eu passo a palavra para minha irmã. Amém, é isso mesmo. E que nós sejamos gratos ao Senhor e buscamos ao Senhor enquanto há tempo, né? Que Jesus está voltando e muitas pessoas acham que é balela, que é, né, só conversa. Que a maioria sempre falou isso, mas Jesus está às portas e a gente tem que estar preparados. Amém? Até o próximo vídeo.